Olá, queridos. Eu amo a palavra. Eu não sei se você ama a palavra, mas eu lhe aconselho a amar, meditar a palavra, pelo menos todos os dias. Aleluia. Vamos aqui ler a palavra do Senhor. Eu quero partilhar convosco 2 de Samuel, no capítulo 9, logo no primeiro versículo, e passo a ler. Certo dia, são dias, mas certo dia, vamos ler. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade por causa de Jonatas? Jonatas era o amigo dele. Havia um servo da família de Saul cujo nome era Ziba. E trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Gostaria que mostraste a bondade de Deus para ele. Os filhos de Jonatas ainda vivem, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba: ele está em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amia. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, a quem diga que a palavra devia cativar ou dar uma emoção, uma risada no corpo. Não, a palavra é para transformar, refletir, redimirmos-nos, arrependermos-nos e irmos ao encontro daquele que é o Salvador, Cristo. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor. Obrigado pelo teu cuidado, Pai. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pois sem Ti nada é possível. Eu sei que há muita preocupação esta semana, segunda-feira, não sabemos como é que será, mas cremos que o Senhor estará conosco. Preocupações do dia a dia, segunda-feira é o tal dia que não é tão fácil de trabalhar, mas nós estamos aqui, papá. Estamos aqui porque o Senhor permitiu, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Jesus. Descortina toda a mentira do inimigo, Senhor, caia por terra. Caia por terra, Senhor. Fala, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Papá do céu. Eu oro com fé, com certeza, Deus para todo sempre. Amém. Querido, eu quero trazer uma mensagem muito especial. Deus não lhe esqueceu, mas sim lhe escondeu. Deus não lhe esqueceu, mas sim lhe escondeu. Eu amo a palavra porque a palavra ela é muito detalhista nas coisas que ele escreve. Certo dia, Davi perguntou: quem me dera, certo dia, um rei, ou um profeta, ou um servo de Deus, Deus tocar na memória dele, ou o próprio Deus nos céus tocar a própria memória e dizer: certo dia, eu sei que existem vários dias, mas há um dia específico em que Deus toca na memória de alguém e faz lembrar de ti. Só que o mais especial nessa lembrança é que certo dia Deus toca na memória de Davi para homenagear alguém de uma família cuja família o perseguia, mas tinha um amigo dentro da família que chamava-se Jonatas. Jonatas era filho de Saul, ele que partilhava todas as informações das artimanhas do pai para que Davi pudesse fugir. Deixa eu só tentar elucidar aqui. Saul foi o primeiro rei escolhido pelo povo. E ele governou o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Só que numa das batalhas
Saul, vendo que ele já perdia, ele aproxima a uma espada e se mata. E todos os seus filhos, porém, foram sendo mortos por uma espada. Morreram, mataram. A família, a genealogia ou a continuidade de Saul acabou ali mesmo. Morreram todos. Só que essa informação chega ao império, ou seja, ao palácio, assim que é, do próprio Saul, que o nosso rei morreu e os seus filhos também morreram. Aí instala um pânico na casa, no palácio de Saul, e o filho de Jonatas estava com a babá. A babá, quando recebe aquela informação, ela entra em pânico, corre de um lado para o outro, o que fazer, como é que eu faço, as coisas todas. Então, nesse processo de pânico, a criança cai e aleja os 2 pés. A criança cai e aleja os 2 pés. O que eu gosto é que a criança foi levada para uma cidade chamada Lodebar, na casa do Maquir. Lodebar significa a terra do esquecimento. Lodebar significa a terra do esquecimento. E foi lá onde Deus colocou o nosso Mefizebete, assim que é, para estar a viver naquela cidade. Mefizebete foi colocado lá, que era filho de Jonatas. Eu quero acreditar que Jonatas, pensa comigo, Jonatas, ele vai crescendo num ambiente esquecido, ou seja, o nome já diz tudo, a terra esquecida. Mas ele sabe que ele é rico, que vivia num palácio, tinha todas as mordomias. Tenta imaginar o emocional de Jonatas. Toda a minha família já morreu, inclusive o meu pai. Mas eu sei que existe um palácio lá. Mas ele não tinha como voltar para lá. Todas as mordomias de Mefizebete que ele tinha, estava lá no palácio. Imagina, ele naquela cidade, e ele nem sabe quem o procura. Ele nem sabe porque quem foi, até sabe sim, porque foi aleijado e a família morreu. Mefizebete. Imagina o emocional dele. Você está numa terra, escondido, e a terra se chama-se esquecida, e ele não tem como defender nem reclamar sobre os seus direitos. Porque ele vivia num palácio. O seu pai era rico, tinha dinheiro, mas ele não tinha como sair de lá. Mas o que eu sei é que ele estava em Lodebar, na casa do Maquir, filho de Amiel. Então, Deus cuidou de tudo, inclusive de uma casa que pudesse cuidar do aleijado. Mas Mefizebete, o emocional dele, não estava naquele ambiente. Eu não pertenço a este lugar esquecido, essa terra esquecida. Ei, Deus não lhe esqueceu, mas lhe escondeu. Eu não sei qual é o teu Lodebar. Se o teu Lodebar é teu parceiro, que você pensa que ele te esqueceu. Se o teu Lodebar é o teu emprego, que você meteu um CV e você acha que te esqueceram, que não leram aquele documento. Eu não sei qual é o teu Lodebar. Não sei qual é o teu Lodebar. Vocês estão nas tuas finanças, que nunca cai aquele dinheiro, que nunca cai aquele negócio. Será que fosse esquecida? Submeti o meu contrato, submeti todas as propostas, submeti todas as ideias, mas Lodebar, será que eu fui esquecido? Será que eu estou na terra do esquecimento? Eu quero acreditar que até o diabo, ou até o próprio diabo, tinha condições, Satanás, de ir matar aquela criança. Mas o próprio Satanás, por saber que estava numa terra esquecida, deixou. Você concorda comigo que Satanás poderia ter criado todas as condições para ir matar aquela criança? Pior que já era aleijada. Não tinha como correr. Não tinha como se locomover.
Eu não sei qual é teu Lodebar. Porque eu sei que Lodebar significa a terra esquecida. Mas mesmo te esquecendo, há uma casa que vai cuidar de ti. Eu tenho certeza que você estando numa terra esquecida, mas há uma casa, há a Mical e a Miel que vão cuidar de si. Mas o que Mosivebete não sabia é que Deus havia lhe escondido e não lhe esquecido. Passa-se tempos, ele vai crescer, se atordoando a mente, mas por que eu estou aqui assim? O que aconteceu comigo? Alguém me explica. É tanta pergunta que quer resposta e não tem. Não tem. Mas o Mica recebeu essa criança, cuidou dessa criança. Ai, nós temos que ter uma Mica na nossa vida. Nós temos que ter, diga, eu tenho uma Mica na minha terra esquecida, na minha vida esquecida, na minha relação esquecida. Será que eu tenho uma Mica que vai cuidar de mim, pelo menos? Na terra esquecida, sempre existirá uma Mica que Deus vai garantir que você tenha isso. Mas o que eu gosto, amo a palavra, é que certo dia, há um certo, não é todos os dias, há um certo dia, há um dia, é que nós temos que aprender sobre o tempo de Deus, as fases de Deus. Quem Deus no tempo? Deus é tempo, Ele é o dono do tempo. E às vezes nós não entendemos como é que Deus faz as coisas no tempo, mas só o tempo é que pode revelar as coisas. E no tempo de Deus, no dia em que Ele quer que você faça algo especial, certo, há um dia para todas as coisas, há um dia para algumas coisas, há um dia para o dia mau, há um dia para o dia péssimo, irritante, há um dia, mas há um certo dia, mas certo dia, Deus toca na memória de Davi. Ele acorda no palácio ofegante, bem, quem eu possa mostrar a bondade de Deus nesta família real de Saul? Alguém restou lá. E o Ziba vem e diz, sim, restou. Quem? Mosivebete. Onde é que ele está? Na terra do esquecimento. Não. Mosivebete não foi esquecido, ele foi escondido por Deus. E ainda criaram condições de cuidarem dele. Então eu quero dizer esta noite assim, não sei se você é o Mosivebete na terra de Lodebar, na terra do esquecimento. Deus não te esqueceu, Ele te escondeu para um propósito grande, para você ser honrado. Os feitos do Pai, olha como é que funciona a honra. O Pai honrou a amizade de Davi entre ele, mas quem recebe esses benefícios é uma outra geração. Atenção a quem a gente deve honrar. Honrar os nossos pais, honrar aos nossos pastores, aos nossos líderes e os nossos mentores. E aquelas pessoas que nos ajudam. Às vezes você está a semear e não sabe que essa semente é para a tua próxima geração. É para a tua próxima geração. Atenção com o poder da honra. E Davi era especialista em cumprir honra. Davi era super especialista em cumprir, em honrar a quem deve honrar. De não tocar a um ungido do Senhor, que foi Saul, que Deus escolheu. Aí mandam chamar, certo dia, aí mandam buscar Mosivebete. E Mosivebete, saindo da terra do esquecimento, onde Deus havia escondido, para o palácio real de Davi. Aí Davi recebe Mosivebete e passa todas as honras a ele. Tudo que tu precisares, tudo que tu quiseres fazer, tudo que tu achares que queres,
o meu trono é igual ao seu. Pela obra do teu pai, os feitos do teu pai, eu quero honrar a tua vida. Certo dia, não é um dia. O problema é a diferença de certo dia e um dia. Certo dia, Deus mesmo, no tempo dele, ele tocou a memória de Davi. Vamos a quem eu possa honrar a graça e a bondade de Deus. Esse foi o Mosivebet, que Deus lhe escondeu e não lhe esqueceu, para um certo dia lhe honrar. Eu não sei onde você se encontra agora, se é no Palácio Real a ser honrado com Davi ou em Lodebar. Tente certificar em que estágio da tua vida você está. Mas o que eu sei é que certo dia Deus vai se lembrar alguém de si. E essa pessoa vai lhe procurar para honrar. Eu profetizo que de todo o trabalho, de tudo aquilo que eu tenho feito de bom aos olhos do Senhor, seja uma semente para as próximas gerações, os meus filhos. Eu quero que certo dia, alguém que se calhar por algum momento eu tenha facilitado a sua vida, se me apercebeu, me apercebendo, eu oro, dizendo, Pai, nesse dia, nesse certo dia, por favor, lembre-se dos meus filhos, Pai. Lembre-se dos meus filhos. Certo dia, não um dia. Ei, você não foi esquecido. Você foi escondido para um certo dia. Eu quero desejar paz e prosperidade. E vejo uma próxima oportunidade, se assim Deus o quiser. Tchau!